The Boys tem como proposta base mostrar como, talvez, seriam super-heróis em nosso mundo, com uma aplicação rigorosa de realismo. É claro que esta não foi a primeira vez que uma exploração desta questão foi colocada em tela, porém não é porque narrativas subversivas e outras sátiras já existiram que The Boys não tenha nada a acrescentar ou interessante a oferecer. Aliás, é praticamente impossível falar sobre o sucesso de filmes irreverentes do gênero sem citar Deadpool, que se tornou um fenômeno por ir contra tudo o que era defendido nas histórias tradicionais de heróis, embora sua estrutura não seja completamente diferente dos filmes que satiriza. Até porque parte da base desse tipo de humor é mostrar situações típicas dessas obras já populares e subverter seu sentido ou exagerar com uma escolha impensável em prol da piada. Porém, por mais que os propósitos de Deadpool e The Boys sejam semelhantes, desconstruir histórias de heróis, as abordagens e identidades são bem distintas. E não é exagero atribuir, como um dos principais motivos do sucesso da série de The Boys, o momento em que foi lançado inicialmente. Era uma época amplamente dominada por narrativas tradicionais e manjadas de super-heróis. Só nas últimas 2 décadas, houve literalmente dezenas de filmes com a mesma temática e estrutura. Querendo ou não, muito do sucesso de uma obra, seja feita por uma única pessoa ou por um grande grupo, se deve ao contexto histórico. Entender a realidade da sociedade e o que o mundo está querendo antes das próprias pessoas sinalizarem isso, já é uma grande vantagem para entregar aquilo que justamente vai satisfazê-las. Não é surpresa para ninguém que a Marvel foi a maior contribuidora para a construção de um cenário consolidado, produzindo 23 desses filmes desde 2008, todos contendo a mesma fórmula de sucesso. É evidente que cada história tem personagens diferentes, em circunstâncias únicas, porém, cada filme conta essencialmente a mesma coisa. É sempre o personagem principal que consegue um poder de uma maneira involuntária ou que não merecia tanto, passa por uma certa resistência ou provação até aceitar sua responsabilidade e entender seu papel, derrota um vilão com motivações razoavelmente simples e se consolida como um verdadeiro herói, com seus objetivos considerados como bons e éticos. Existe uma fórmula tão presente e incrustada para a construção desses filmes que chega a ser intuitivo identificá-la. Alguns podem até não conseguir descrevê-la apropriadamente, mas fica nítido para quem vê mais de 2 histórias de origem, principalmente de heróis da Marvel, que existem semelhanças demais para serem apenas coincidências. Certos elementos e conveniências de narrativa, quando combinados com tanta frequência, começam a permear o gênero e se tornam um padrão. As comédias românticas, por exemplo, tradicionalmente falando, são baseadas em uma história entre um homem e uma mulher que se encontram de uma forma inusitada e descobrem um amor avassalador ou se apaixonam de maneira gradual e genuína. Mas depois de um momento de paixão intensa, algo precisa acontecer para eles se separarem de forma definitiva, exceto pelo fato de que eles sempre voltam a se reencontrar e se acertam, para o público ter um final feliz, dramático e romântico. Claro que nem toda comédia romântica segue esse arquétipo, contudo, a ideia é mostrar que existe um modelo que às vezes é intuitivamente seguido, porém na maioria dos casos é pensado propositalmente para ser dessa forma, porque já se comprovou ser um sucesso. E os filmes de super-heróis também já alcançaram esse status de narrativas previsíveis. Essa onda de filmes de super-heróis muito semelhantes criou um mito próprio, uma lenda baseada na ideia de que uma vez que uma pessoa derrota o vilão e supera sua falha de caráter pessoal, ela é consolidada como um modelo de virtude que usará para sempre seus poderes para o bem, sem se corromper. Com The Boys, esse mito deixa de ser uma verdade. Na realidade, ele é desconstruído. Curiosamente, um movimento que não começou nas telas, mas do outro lado. O público, espontaneamente, passou a ansiar por maneiras distintas de se contar uma história de herói. Formas que não se restringissem a uma moralidade inquestionável. A audiência, de tanto consumir o mesmo jeito de se ver os heróis, passou a se incomodar com isso, até sem saber conscientemente o que estava causando esse desconforto. Isso não os torna menos fãs desses filmes já tradicionais, mas esse mito deixou de ser tão atrativo e empolgante pela quantidade de vezes que foi representado, além da falta de honestidade. É bonito ver um herói no auge do altruísmo, sendo praticamente uma personificação da palavra. Contudo, alguém com poderes incríveis não seria totalmente bondoso e nem para sempre. The Boys é uma desconstrução da narrativa de super-herói, que acrescenta uma dose considerável de realismo à realidade de ser herói em tempo integral, não apenas quando há um vilão ou uma ameaça. Encontrar o bandido para salvar uma vida é fácil, viver com responsabilidade e benevolência é o mais difícil. O poder que esse sujeito exerce e o que ele faz com isso é muito mais complexo. The Boys não é uma série preocupada com o conceito de se tornar um herói. A proposta não é mostrá-lo se desenvolvendo, descobrindo seus poderes e a forma como lida com isso. A ideia é descrever o que acontece depois que alguém se torna um herói, sem inicialmente sabermos como este sujeito ficou dessa forma.
todo o arco da Rainha Maeve é baseado em uma descrição de como a posição perante a mídia torna indivíduos com ímpeto altruísta em pessoas permissivas, submissas e condescendentes. Precisando manter sua imagem de grande heroína, Maeve passou de uma pessoa que arriscaria sua própria vida para salvar um ônibus repleto de crianças para alguém que encobre assassinatos e permite a morte de dezenas de pessoas. Com a indústria aquecida e tendo como principal carro-chefe filmes de super-heróis com a mesma premissa, estrutura ou fórmula, embora sejam divertidos ou até acrescentem algo, acabam sendo mais uma gota de mediocridade em um mar de mesmice. The Boys apareceu na melhor hora possível, entregando uma reviravolta de um modelo amplamente conhecido e aceito. Provavelmente, se a mesma proposta de The Boys fosse aproveitada há 10 anos atrás, por exemplo, quando os filmes de heróis em massa ainda não eram uma realidade, o projeto não teria ido para frente, visto que sem um cenário para satirizar, não existe impacto ou até mesmo sentido. Além do mais, o público não estaria amadurecido o suficiente, não estaria cansado ou desesperado por novidades. Em suma, não estaria pronto para aproveitar essa abordagem subversiva. The Boys consegue criar seu mundo de uma maneira tão próxima da audiência e que assusta devido à verossimilhança, porque busca uma representação genuína da sociedade cotidiana moderna, com todas as frivolidades e costumes que a acompanham. Inclusive, o uso das redes sociais e a preocupação em mostrar como elas são modeladoras, tanto da percepção da massa quanto para o comportamento dos heróis, é genial para o paralelo atual com a maneira como a população lida com figuras de destaque, como artistas e políticos, aqueles que detêm algum tipo de poder mais social. Outro elemento fundamental para essa proximidade do mundo de The Boys com o real é a imersividade e presença dos heróis na vida dos cidadãos comuns. Praticamente todo herói de sucesso da série precisa se preocupar com sua imagem porque eles querem dinheiro, fama, mas principalmente continuarem a ser adorados. E o público lhes entrega isso. Sendo personalidades que naturalmente chamam a atenção, as pessoas querem vê-los cada vez mais. Logo, os heróis são os nomes imediatos em campanhas publicitárias e anúncios de algum produto. Curiosamente, na nossa realidade, isso também acontece com certa frequência, sendo a única diferença que, em nosso caso, esses heróis não existem fisicamente, porém, estampam camisetas, copos, lancheiras, fazem parcerias com empresas de veículos e são até usados em cursos motivacionais. A nossa sociedade já lida com super-heróis da mesma maneira que o universo de The Boys interage com eles. Felizmente, para nossa sorte, nenhum projeto de Superman malvado pode nos derreter com sua visão de calor em um ataque de raiva. Em vez de nos mostrar representações realistas de super-heróis em um período de tempo diferente ou sem seus poderes, The Boys se concentra em expor um mundo que já conhecemos, com toda a comercialização da falsidade. Como eu disse, muito presente em produtos comerciais, porém, muito mais evidente nas redes sociais. A vida de alguém na internet não corresponde à integridade da pessoa, por mais que ela se exponha absurdamente. Nunca conhecemos de verdade, apenas um recorte que ela escolheu fazer. Mas na série, a Starlight e os outros membros não têm essa escolha. Eles não podem nem falar publicamente se não estiverem seguindo um roteiro, porque tudo precisa ser rearranjado para agradar e satisfazer os fãs. Isso garante a permanência de uma imagem perfeita dos heróis da corporação. O mundo de fantasia, de ficção, às vezes pode soar mais sombrio do que o mundo real, devido a diversos fatores bem executados. Contudo, o ambiente de The Boys, aproveitando-se de uma aplicação rigorosa de realismo em seu âmago, concentra-se em eventos que uma pessoa comum poderia vivenciar. Óbvio, tirando a existência de poderes especiais, as discussões são familiares para qualquer espectador. Os conflitos, retratados em The Boys, não são aqueles típicos das histórias épicas e grandiosas de quadrinhos. Não existem asteroides caindo do céu, invasões alienígenas ou interdimensionais, nem um mega vilão caricato querendo dominar o mundo. As problemáticas levantadas são referentes à má conduta sexual no local de trabalho, conspirações secretas e a perda de entes queridos. Isso garante uma complexidade ímpar aos personagens. Por isso é possível perceber, caso sejam comparadas, muito nitidamente, a diferença na essência de The Boys dos quadrinhos e The Boys da série. A decisão de se afastar do material original foi consciente, visto que muitas das mudanças aconteceram em um esforço voluntário para tornar os personagens mais profundos e permitir que suas lutas fossem mais sérias e identificáveis. Quando se tratam de atores reais, tendemos a valorizar e esperar mais esses aspectos humanos. Só porque é um programa de super-heróis, não significa que os criadores não devem se preocupar com abordar temas mais complicados e difíceis. Na verdade, este é um paradigma antigo, que as histórias em quadrinhos já tinham desconstruído, mas foi endossado pelos filmes tradicionais da Marvel, que evitavam a complexidade e assuntos pesados de forma visceral para prezar pela aventura e divertimento de toda a família.
Por exemplo, o enredo do The Deep, dos quadrinhos, é colocado de lado para que o show possa retratar uma celebridade no fundo do poço, lidando com as consequências de suas ações. Homelander não apresenta seu esperado temperamento explosivo constante do material original, porque essa abordagem da série visa mostrá-lo desde o início como um sujeito instável e desesperado por aprovação, que ao mesmo tempo se considera uma figura paterna para os outros membros do Seven, vendo-os como crianças que precisam de sua orientação e disciplina, sendo ele o mais infantil e mimado. Quando descobrimos que o próprio Homelander nunca teve uma infância normal e uma figura paterna digna em que pudesse confiar, torna-se compreensível seu comportamento e a maneira como responde a rejeições e outras emoções negativas. Ao mesmo tempo que é problemático, é triste. Durante a primeira temporada, as mentes criativas por trás da série sabiam que este mundo complexo e realista só seria justificado por um conflito interno igualmente realista para os personagens, e a combinação de um cenário genuíno e de consequências esperadas permitiu The Boys explorar as reais repercussões de como seria um mundo com super-heróis. Frequentemente nós, como público, vemos o caos e as perturbações causadas por super-heróis como inevitáveis, dignas de serem relevadas. Em alguns casos, a destruição é tanta que acaba sendo impossível ignorá-la, mas, no geral, somos induzidos a crer que a perda de algumas vidas e o desmoronamento daquilo que está em volta é um dano colateral compreensível, que não precisa ser aprofundado. Mas The Boys muda essa percepção, dando verdadeiro peso para isso. Robin, namorada de Hughie, é um dano colateral. É sua morte que faz a bolha, entre aspas, em que o protagonista estava, estourar, o tirando da zona de conforto. A partir disso, passamos alguns episódios assistindo sua luta contra o estresse pós-traumático e as repercussões disso nas próximas decisões que precisa tomar. É algo que o atormenta durante todo o seu arco principal, tudo por causa do comportamento imprudente de um super-herói. Em The Boys, o maior problema não é a destruição de prédios, ruas ou de outros patrimônios públicos, mas os próprios heróis e a falta de consequências de seus atos. Em outras palavras, a série faz questão de apresentar não só as circunstâncias mais controversas que são evitadas em filmes tradicionais de heróis, por questões de conveniência, como as consequências genuínas delas. Ou seja, somos incapazes de deliberadamente ignorar aquilo que naturalmente tornariam as ações dos heróis mais altruístas, controversas. A aplicação legítima de realismo permite um olhar honesto sobre as piores partes da sociedade e o que é gerado a partir disso. Os vilões da história, não ironicamente, são os heróis porque em nosso mundo, todos usam máscara de alguma forma, e aqueles que mais se preocupam com sua imagem, mais potencialmente, têm algo a esconder. O show sabe que por mais que os super-humanos sejam um atrativo e os encadeamentos deles sejam únicos, o que realmente prende a atenção do espectador são as representações reais. Portanto, não são apenas os super-heróis que são moralmente duvidosos. Todos, sem exceção, são. Butcher é o maior exemplo disso, mas o próprio Hughie, que é hesitante em boa parte do tempo, acaba entrando em um arco de vingança. Ele cria justiça, mas quando esta é negada, essa vontade se transforma em algo mais tóxico e autodestrutivo, o consumindo até apresentar danos às pessoas próximas. A diferença é que ele ainda sustenta uma moralidade mínima para o categorizá-lo como alguém decente, que preza pela lealdade e amor, mas sua jornada de autodescoberta e frustrações constantes podem conduzi-lo para uma estrada de raiva e revolta sem volta. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que, de algum modo, esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela, tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.